Pessoal da igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de alegria, de honra por Deus. Estudar a palavra de Deus, meditar nesses preceitos preciosos. Afinal de contas, é ela que norteia as nossas vidas, é ela que direciona as nossas vidas, ou pelo menos que deveria direcioná-la como cristão que somos. Pelo menos deveria tê-la como a bússola, como manual, que nós precisamos estar sempre pautados nela. E nesta oportunidade, retornando aos trabalhos da congregação, desta congregação, depois de um período afastado, não da comunhão, mas simplesmente dos trabalhos, é bom que isso fique bem claro. Eu nunca estive afastado da comunhão da igreja, nunca estive disciplinado, nunca estive fora do convívio da igreja. Estive apenas fora dos trabalhos da igreja, como obreiro no púlpito, mas nunca estive longe da presença de Deus. A prova disso é que entrei num processo político e saí de cabeça erguida, com paz no coração, porque Deus sempre esteve comigo. Mas voltando à atividade da igreja, e isso com muito entusiasmo, com empenho, vamos fazer da mesma forma que era feito anteriormente, ou talvez com até mais empenho hoje, pelo fato de sabermos e ter vivenciado a realidade das pessoas que estão lá fora, porque realmente as pessoas precisam e necessitam de Deus. A gente às vezes não sabe porque participamos e passamos por algumas situações, mas nada acontece sem a vontade de Deus, sem a permissão de Deus, e tudo que acontece tem um propósito, tem um fim. A gente pode até não entender por que eu tenho que me envolver com isso, por que eu vou me envolver com um negócio que muitos dizem que é desse jeito, que é sujo, porque Deus quer nos mostrar algo que a gente às vezes não conhecia, porque às vezes dentro da igreja, das quatro paredes, nós não temos a dimensão de como as pessoas estão vivendo lá fora. Aguardamos que as pessoas venham à igreja, mas não conhecemos a realidade das pessoas que estão lá fora sofrendo. E por existir uma barreira, as pessoas não vêm na igreja e muitas vezes nós não vamos ao encontro do povo. Não sabemos como é que o povo está vivendo. E o povo precisa de Deus. Hoje eu sei muito mais do que antes que o povo precisa de Deus. Porque o desespero bate a porta de muita gente. Quando você entra na sua casa, que se reposa no seu sofá, você não sabe que lá fora tem gente que não pode fazer isso porque não tem sofá e nem tem paz para fazer isso porque não tem alimento dentro dos lares. E eu presenciei isso em vários lugares. Talvez isso para mim foi um despertamento aí maior ainda. Mas eu quero abrir a Bíblia com vocês no livro de João, capítulo 5. E este livro, esta história vai nos falar, tenho certeza, aos nossos corações, a história do paralítico, no João capítulo 5, do versículo 1 até o versículo número 8. Eu gostaria de convidar a congregação que, se puder, ficar em pé e vamos ler esse texto. Eu lerei e a igreja acompanha. E após a leitura, eu peço ao irmão Messias que ore a Deus para que nossos corações estejam preparados para ouvir a palavra. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porque um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. O Messias ore.
intercedendo a Deus por nossas vidas. Amém. Pode sentar, nós vamos meditar, refletir um pouco na história desse homem. Uma história muito conhecida e muito ministrada, mas nesta oportunidade eu quero falar sobre a pergunta que Jesus fez e a resposta que este homem deu. Uma pergunta simples e, infelizmente, ele deu a resposta errada. E a nossa vida muitas vezes tem sido assim, perguntas simples e respostas erradas. Muitas vezes nós estamos parecidos ou nos encontramos como este homem. Muitas vezes somos vítimas das decepções, quando temos fracassados em nossos negócios, quando temos fracassado em alguma coisa que estamos querendo fazer, quando somos assolados por uma desilusão na vida, nós temos a tendência de ficarmos decepcionados, frustrados. Essa é um sentimento natural do homem, quando somos derrubados por alguma coisa que nos desagrada, quando somos surpreendidos de forma desagradável, quando nos defrontamos com uma contrariedade, quando somos contrariados, ficamos também frustrados, decepcionados. Mas uma coisa é certa, o que seria de nós quando acometidos pelas dificuldades da vida se não fosse o Senhor do nosso lado? O que seria de nós quando acometidos pelos problemas que a vida trazem para crentes e descrentes, se o Senhor não estivesse no barco conosco? Mas olha para este homem, ele era um paralítico fisicamente, mas ele também tinha, podemos dizer assim, uma paralisia espiritual. Ele não conseguia naquele momento enxergar quem estava à sua frente. Além dessa paralisia física, havia naquele homem uma paralisia espiritual. Jesus faz uma pergunta simples: queres ser curado? A pergunta foi simples. Qual seria a resposta? Quem está doente, o que é que quer? Ficar são. Qual seria a resposta óbvia daquele homem? Sim, Senhor, quero. Pergunta simples, a resposta teria que ser simples. Queres ser curado? Queres ser curado? Aquele homem estava 38 daquele jeito. E ele estava ali porque, afinal de contas, queria sim ser curado. Mas aquele homem já tinha perdido a esperança. Ele não sabia mais o que queria para a sua vida. Depois de 38 anos, ele perdeu o alvo. Tirando aqui um pouco da mensagem, mas veio isso aqui à mente. Irmãos, nós temos correndo um sério risco de perder o alvo também quando ficamos 10, 20, 30 anos na igreja. Corremos o risco de perder o alvo. Mas seguindo com a mensagem, este homem ele estava ali para ser curado, mas quando estava diante da oportunidade, ele não perdeu a oportunidade de ser curado, porque Jesus realmente queria o curar. Aquele homem não sabia o que ele queria mais. Perdeu o objetivo na sua vida. Sua resposta mostra uma grande decepção, e a sua resposta mostra uma grande tristeza também no seu coração. Quantas vezes nos pegamos assim, tristes, decepcionados, abatidos, e perdemos a bênção do Senhor? Jesus enxerga naquele homem um coração amargurado e infeliz. Um coração amargurado e infeliz. Existem muitas pessoas infelizes ali. Muitas pessoas conquistando tudo o que é possível conquistar, mas é infeliz. E só para mim, um parênteses, ainda hoje eu conversava com alguém pelo Facebook, e alguém me mostrando alguma coisa que tem conquistado, e no meio daquela conquista ele fala da sua tristeza, da sua decepção, da sua frustração e da sua angústia no coração, porque aquilo que ele mais amava,
prêmios do mundo por uma simples coisa na sua vida que ele perdeu. As pessoas estão assim, a gente pensa que são felizes porque estão variando, estão se divertindo, mas no fundo do fundo existe uma amargura muito grande, porque o bem material não pode suprir, o dinheiro não pode, só Jesus é que tem poder para fazer isso. E muitos buscam em várias coisas felicidade e não encontram. Buscam no casamento, não encontram. Buscam no emprego, não encontram. Por isso tem pessoas que vivem aí, é um curso atrás do outro, é pós-graduação atrás de pós-graduação, para querer se preencher de alguma coisa com aquilo, e nunca estão satisfeitos e têm uma vida totalmente frustrada. Porque o que o homem precisa, isso tudo é necessário para a vida social, para preencher o vazio dos nossos corações, uma coisa nos basta: Jesus Cristo de Nazaré e mais nada. Isso ele é suficiente. Mas na história desse homem eu quero trazer aqui para vocês, e para mim também, uma reflexão sobre as frustrações na vida desse cidadão, e que pode ocorrer comigo, e que pode ocorrer também com você. A primeira frustração que eu observo é no versículo 7, e vou ficar nesse versículo durante um bom tempo, porque na resposta dele eu vejo e observo algumas frustrações na sua vida. Na resposta que ele dá: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Aquele homem estava frustrado com as pessoas, mas também estava frustrado consigo mesmo. Ele tinha uma frustração dele mesmo. Não tenho ninguém. Talvez aquele homem, quando olhava para as suas pernas atrofiadas, pernas que não tinham força e que não podia se locomover, talvez quando ele olhava para a sua situação, para a sujeira do seu corpo, para o seu mau cheiro, que provavelmente tinha, porque ele via a dependência dos outros, quando ele olhava para a sua dependência dos outros, para fazer tudo ali, quando ele via a sua miserabilidade, aquele homem cada vez mais ficava frustrado consigo mesmo, porque ele via que ele tinha limitações, que ele não poderia resolver os seus problemas, dependia dos outros. E com essa frustração na vida desse homem eu aprendo que nós não podemos exigir de nós além daquilo que podemos fazer. Eu e você, nós temos limites. Existem limites, que nós somos seres humanos limitados. E nós temos que compreender isso, porque quando não compreendemos isso, ficamos frustrados e fazemos como muitos fazem: se atira de prego, dão um tiro na cabeça, se suicidam por não conseguir resolver tudo. E nós não vamos nunca conseguir resolver todos os nossos problemas, porque nós somos seres limitados. E a palavra de Deus nos diz no livro de João capítulo 15, versículo 5, diz Jesus: sem mim nada podeis fazer. O homem busca a sua independência. As mulheres buscaram e conseguiram a sua independência no trabalho. Mulheres trabalham, não ficam mais no fogão como era antigamente, mas o homem não é, nunca foi, nem vai ser nunca um ser independente. No dia que ele pensar que é assim, ele vai se frustrar. Todos que pensam dessa forma se frustram, porque não conseguem resolver tudo. O homem não é Deus. E nessa frustração desse homem eu aprendo que Jesus quer nos ensinar que nós, para não nos frustrarmos com nós mesmos, nós precisamos começar a viver na dependência de Deus. Não podemos nunca, em nenhuma circunstância, querer viver unicamente em nossas próprias dependências. Se você for querer viver só dependendo de você mesmo, você será uma pessoa frustrada. A frustração estará sempre dentro do teu coração, porque você vai se ver diante de situações que você não vai poder resolver. Como esse paralítico tinha situações que ele não podia resolver. Por isso ele diz: não tenho ninguém. Uma outra frustração que eu observo na vida desse homem é que ele estava frustrado consigo mesmo, mas também estava frustrado com as pessoas à sua volta. E a minha palavra nesta noite é dizer para você: não se frustre com as pessoas ao seu redor. Não se frustre consigo mesmo, mas também não se frustre com as pessoas que estão ao seu redor. Quando ele fala não tenho ninguém, ele esperava a ajuda das pessoas que estavam ali do seu lado.
Ele esperava que alguém se comovesse ou se condoesse com o seu problema. Mas isso não ocorreu. Por isso vemos na palavra dele, na resposta que ele dá a Jesus, um tom de rancor, de amargura. Eu não tenho ninguém. Ele diz, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água é agitada. Eu não tenho ninguém. Quando eu vou, já foi outro na minha frente. Ninguém se importa comigo. A frustração daquele homem com as pessoas era grande. Ele estava ali vivendo uma tremenda falta de amor e solidariedade dos seus compatriotas. Esse era o primeiro motivo pelo qual ele estava frustrado com as pessoas. O segundo motivo é porque ele estava se vendo diante de uma concorrência muito grande, e isso também levou ele a ficar frustrado com as pessoas. Será que nós podemos dizer que as pessoas ali eram culpadas por isso? Podemos culpar as pessoas que ali estavam pela frustração desse homem? Na verdade, ali só havia cura para uma pessoa. E ali tinha uma multidão. E só havia cura para uma pessoa. Se fosse você, se estivesse lá, será que você também, com seus problemas, talvez com uma situação, não paralisia, mas com outro problema, outra enfermidade, você ia sabendo que a água só se mexia uma vez, segundo os historiadores, uma vez no ano, e você tendo a oportunidade de ir lá primeiro do que o outro, você ia dar a vez para o outro? Duvido que isso iria acontecer. Presencio isso muitas vezes em fila de hospital, de banco, e tudo quanto é coisa. Todo mundo quer ser o primeiro. Todo mundo tem um problema, todo mundo deixou em casa um feijão prestes a queimar. Não tem ninguém que diga, não, eu posso esperar. Todo mundo tem alguma coisa para fazer. Então, irmãos, se fosse nós ali também naquela situação, provavelmente não iríamos nos preocupar com esse paralítico. Por isso ele ficou frustrado. Por isso ele ficou tão angustiado com as pessoas. E nessa colocação aqui nós podemos aprender uma outra lição. Não coloque sua esperança nas pessoas ao seu redor. Maldito o homem que confia no homem. Não coloque a sua esperança no homem. Não coloque a sua expectativa em homens, porque você vai se frustrar. Se você colocar, olha, a partir de agora eu confio em fulano, ele vai resolver meus problemas, ou você vai se frustrar e será grande a tua decepção. Porque as pessoas, na sua grande maioria, busca os seus interesses. É o mundo dos interesses, o mundo que nós vivemos. Não se frustre com as pessoas ao seu redor. Uma outra coisa também, e isso é importante, tanto para mim como para você, você não deve se frustrar com a religião. Ele diz, não tem ninguém, ele usa essa expressão, ele estava ali dentro do tanque, o nome do tanque é Betesda, que significa misericórdia. Aquele homem esperava ali por 38 anos pela misericórdia da religião. Talvez ele só vá para a igreja porque lá alguém vai se importar comigo. Lá deve ter gente disposta a me ajudar. Tem. Na verdade, na igreja tem gente disposta a ajudar. Mas nem sempre vai ser assim. Porque a igreja, a religião é composta de homens, de seres humanos. E onde tem gente, tem problema. Onde tem gente, tem desentendimento. Onde tem gente, tem a discórdia, pensamento diferenciado. Então não coloque a sua esperança também na religião. Aquele homem foi para aquele tanque esperando que houvesse a misericórdia por parte dos religiosos. Isso não aconteceu. E este homem, como muita gente hoje aí, se decepcionaram com a religião. Se você fizer uma pesquisa aí fora, tem muita gente que era crente e que hoje não é e nem quer saber de igreja. Porque se decepcionou na religião. Porque esperavam algo mais da igreja e não aconteceu. Quando nós participamos de uma igreja, esperando que a igreja, que a religião, o dogma venha resolver nossos problemas, venha nos dar um apoio em tudo que precisamos, nós vamos nos frustrar.
Porque a igreja, ela não funciona assim. Jesus nos ensinou diferente. A religião, nem presbiteriana, nem assembleia, nem batista, nenhuma igreja, ela traz satisfação a ninguém. Não estou dizendo com isso que não devemos participar da igreja. Devemos sim, tanto que sou membro e serei até o dia que Deus permitir, ou seja, não pretendo nunca, jamais abandonar a igreja. Eu digo isso porque o alvo nosso aqui não é o dogma presbiteriano, mas é sim fazer justamente o que Cristo disse no João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estamos vindo para a igreja não para buscar o presbiterianismo, mas para buscar o dono da igreja, que é Jesus Cristo de Nazaré. Se não for assim, você vai se frustrar. Porque nós nos frustramos com nós mesmos, nos frustramos com as pessoas ao nosso redor e nos frustramos com a igreja. A igreja poderia fazer isso, a igreja deveria ter feito assim, a igreja deveria funcionar desse jeito. E nem sempre ou nunca vai ser assim. Porque quem coordena a igreja, homens que pensam diferente de mim e de você. E nunca vai haver um consenso no pensamento. Vai haver um consenso, talvez, no ensinamento, na doutrina, que nem sempre encontramos uma unanimidade em certas doutrinas da igreja. Vocês que estão fazendo discipulado, estão estudando, sabem muito bem disso. Existem vários segmentos. Um que crê na predestinação, outro que crê no livre-arbítrio, e aí outro diz que vai ter o milênio, outro diz que não vai ter milênio, vai ter tribulação, não vai ter. Nem na questão doutrinária há um comum acordo. Quanto mais em sistema de administração. A igreja não se frustra com a igreja, não se frustra com a religião por nada que venha acontecer, porque Jesus Cristo é o caminho, e nós temos que trilhar por ele, independente do que venha acontecer. Mas o versículo 8, e é nisso que nós temos que nos agarrar, diz o seguinte: então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Satisfação plena só vamos encontrar em Jesus. O homem talvez nem esperasse de Jesus nada, e ele recebeu tudo de Jesus. Levanta, toma o teu leito e anda. Aquele homem desejava andar, e ele só conseguiu andar quando ele se encontrou com o Senhor Jesus. Ele teve encontro com pessoas, teve encontro com sacerdotes, ali passavam pessoas, né, de vários lugares, mas ele só conseguiu andar quando se encontrou com Jesus. Só teve a sua vida realizada depois de 38 anos, quando se encontrou com Jesus. Jesus faz uma pergunta simples àquele homem, e ele deu a resposta errada. Nesta oportunidade que aqui estamos, ouvindo a palavra de Deus, Jesus ainda ele faz a mesma pergunta para cada um de nós. Quer ser curado? Aquele homem deu um arrodeio na resposta. Nós precisamos ser diretos, responder simples. Quero sim, Senhor. Eu quero minha libertação, eu quero minha restauração. Seja na saúde, seja no emocional, seja onde for, eu quero, Senhor, que Tu faças isso por mim, porque eu não estou conseguindo fazer, porque os homens não conseguiram, eu estou frustrado comigo mesmo, que já cheguei no meu limite. Na religião, não estou encontrando isso. Nós só encontramos em Jesus. Quando vemos para a igreja, porque o rapaz, a pessoa que nos convidou é meu amigo, e é uma pessoa de confiança, quando a pessoa coloca os seus olhos na pessoa do pastor e começa a endeusar o pastor, o presbítero, seja lá quem for, nós somos decepcionados, porque eles são homens como nós. Jesus não. Jesus nos vê, mesmo quando nós estamos decepcionados. Os seres humanos perguntam: como está? Tudo bem? Todo mundo responde: não, tudo bem. É uma resposta muitas vezes e quase sempre mentirosa, porque nem sempre está bem. Mas o hábito de, como é que tudo, não, tudo bem, a família tudo em paz, tudo bem. Mentira pura. Muitas vezes são o hábito de dizer que está bem, mas Jesus sabe que não está. Ele sabe como é que nós estamos. Ele sabe as madrugadas que nós passamos sem dormir.
Ele sabe quantas vezes rolamos na cama de um lado para o outro. Ele sabe como é que estão os nossos corações. Ele conhece as nossas decepções e as nossas frustrações. Então, nesta oportunidade que nós temos diante da palavra, é um motivo de nós nos alegrar, nos regozijarmos, por saber que Jesus não se afasta dos frustrados. O ser humano sim se afasta. Ninguém gosta de conviver com uma pessoa problemática. Você gosta? Ninguém, quando alguém é problemático, todo mundo rodeia. Olha, aquele camarada ali só não traz problema, vamos nos afastar dele. Jesus não. Jesus se aproxima justamente desses, para sanar os seus problemas, para aliviar a sua dor, para tirar a sua amargura. E humanamente, há uma tendência nossa, como eu já disse, de nos afastar de pessoas complicadas, de pessoas problemáticas. E Jesus, ele se aproxima para revelar e demonstrar o seu amor pelo homem perdido, pelo homem que está longe dos seus caminhos, pelo homem que está prestes a fazer uma besteira, por aqueles que estão se distanciando cada vez mais da sua presença. Jesus, ele nos ama do jeito que nós somos, mesmo às vezes respondendo errado, mesmo às vezes agindo errado, ele continua investindo em nós, ele continua se preocupando com nós. Em algum lugar deste mundo tem pessoas frustradas. Como eu disse no início, eu encontrei muita gente querendo até se suicidar. Algumas pessoas querem até se matar, pela situação que vive, pelas frustrações da vida. Frustrada com a falta de emprego, frustrada porque não consegue dinheiro para fazer a feira, frustrada porque os filhos dão trabalho, frustrada por vários e vários motivos. Em algum lugar tem gente precisando de Jesus. Eu e vocês somos um canal de bênção que Deus quer usar para levar a palavra certa, a pergunta certa para as pessoas que estão sofrendo. Nesta noite, que essa palavra penetre em nossos corações e saia daqui com o teu coração cheio dessa palavra. Não se frustre com as pessoas, não se frustre consigo mesmo, não se frustre com a religião, porque em Jesus você tem satisfação plena. Busque nele a solução para os teus problemas. Convido você a colocar diante de Deus agora a tua vida. Colocar diante de Deus agora os teus dissabores, os teus problemas, as tuas frustrações. Talvez alguém te decepcionou, mas Deus quer tirar essa frustração do teu coração ainda nesta noite. Talvez a religião tenha te trazido alguma decepção, mas saiba, nós viemos para a religião para ouvir de Jesus e seguir o Mestre. Nesta noite Jesus toca em nossas vidas. Nesta noite Ele toca em nossa vida com a sua palavra. E Ele tira dos nossos corações toda decepção, toda amargura, todo dissabor. E coloca a alegria de servir a Ele. A alegria de fazer parte da sua família. Coloca teu vida diante de Deus. Santíssimo Deus, eterno Pai, louvado, exaltado seja o teu nome. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Palavra essa que tocou primeiramente em meu coração. Primeiramente o Senhor sabe o quanto essa palavra falou comigo durante esses dias. O Senhor sabe o quanto essa palavra foi útil para a minha vida. Por isso, Deus, o Senhor tem me dado a oportunidade de transmitir para a tua igreja. Rogamos aqui nesta noite que esta palavra, ela venha de fato, de verdade, surtir efeito em nossas vidas. Que não venhamos ficar frustrados com nós mesmos. Que possamos entender e compreender que somos limitados, que nós dependemos totalmente de Ti para tudo. Tu és o nosso Deus e nossa vida está na Tua total dependência. Ó Deus, que nós não venhamos nos frustrar com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque assim, do mesmo jeito que nós temos limites, elas também têm limites. E nos ensina, Deus, a compreender isso. Porque da mesma forma que nós erramos, elas também erram.
E nós precisamos aprender a conviver com isso. Nos ensina, Deus, a não nos capacita, não nos frustrar com a igreja, com a religião, mas que possamos achar satisfação plena na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que derramou seu sangue na cruz do Calvário, aquele que se importa com cada um de nós, aquele que olha para mim e olha para cada um que está aqui nesta noite com um olhar de misericórdia, aquele que se aproxima do frustrado, do problemático, para lhe dar uma nova oportunidade de vida. Ó Deus, tem misericórdia de nós, que somos pecadores, somos falhos, mas somos dependentes de Ti. E nos abençoa aqui neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu passo a palavra para o irmão Tom. Vamos já foi dito para o Jorginho, ele está retornando à congregação, não retornando à congregação, mas retornando ao culto da congregação. E nós da UPH continuaremos também a estar presentes, apoiando o trabalho dele, dentro das nossas possibilidades, evidente. Mas não vamos deixar também de estar presente aqui, também sendo muito abençoado com as palavras que são proferidas. E eu, como estava fazendo a liturgia, me veio um Salmo 23, mas eu tenho uma Bíblia, que era a Bíblia na linguagem contemporânea. Ela tem uma linguagem mais atual. E ela falou muita coisa para mim, esse Salmo, com as palavras que tem aqui. É bastante diferente da linguagem que vocês vão ter na sua Bíblia, mas os irmãos ouçam com bastante atenção. Ó Eterno, meu pastor, não preciso de nada. Tu me acomodaste em exuberante Campinas, encontraste lagos tranquilos e deles posso beber. Orientado por tua palavra, pude recuperar o alento e seguir na direção certa. Mesmo que a estrada atravesse o vale da morte, não vou sentir medo de nada, porque caminhas do meu lado. Teu cajado fiel me transmite segurança. Tu me serves um jantar completo na cara dos meus inimigos. Tu me renovas e meu desânimo desaparece. Minha taça transborda de bênçãos. Tua bondade e teu amor correm atrás de mim todos os dias da minha vida. Assim, vou me sentir em casa no templo de Deus por todo o tempo em que eu viver. Isso para mim foi algo que eu sempre leio lá o 23, e eu estou agora lendo nessa Bíblia que tem uma linguagem mais linguagem contemporânea, e lendo também outra Bíblia que você tem um entendimento melhor. E também em relação a Jorginho comentou, a gente ainda comentou hoje na sala de aula a respeito disso, que muitas vezes nós confiamos na criação, esquecemos de confiar ou não confiamos no Criador. E os homens, todos são criação de Deus. E nós botamos nossas esperanças em cima da criação, não do Criador. E quem nos decepciona é a criação, não o Criador. Ele nunca nos decepciona. Por isso que sempre nos decepcionamos, porque botamos as nossas esperanças na criação. E também em relação a isso, eu me lembrei algo até engraçado em relação a uma pregação do reverendo Augusto Nicodemos. Ele colocou algo em relação até ao paralítico. Tinha um missionário que ele estudou, ficou tocado, foi para a missão. E na sua primeira missão, ele foi para a floresta, visitar uma tribo que havia afastada. E lá, encontrando essa tribo, ele descobriu que a tribo era um tribo de canibais. Só que quando ele descobriu, ele não conseguiu mais retornar. Foi pego pelos canibais e lá começou a fazer todo o processo para, evidente, ele se vir como um jantar. E na hora que ele estava lá preso, ele começou a orar. Meu Deus, eu fui tão tocado, fiquei tão certo que essa era a minha missão. Não é possível que na minha primeira missão vai acontecer isso, eu vou morrer aqui. E
E aí, uma dessas inspirações do Espírito Santo, o chefe da tribo falou para o cozinheiro e disse: tira um pedaço da carne dele para eu poder experimentar. Aí o cozinheiro foi lá, olhou para ele e tal. Eu vou tirar aqui um pedaço da batata da perna dele. Ele chegou lá, tirou um bife da batata dele, da perna da batata, e levou para o chefe da tribo. Quando o chefe da tribo experimentou, ele ouviu assim: que carne horrível, nunca comi uma carne desse tipo, que coisa horrível, solta esse homem, senão se a gente comer essa carne a gente vai morrer. Aí a cena seguinte foi o missionário correndo e orando a Deus: Deus, muito obrigado, agora eu entendi porque o Senhor me deu uma perna de borracha. Então muitas vezes a gente não sabe o que aconteceu, muitas vezes nós temos algumas provações, acontece algo conosco, para sermos salvos no futuro e estarmos aprendendo as coisas. Então muitas provações que hoje nós passamos vai nos servir para o futuro, não é imediato. Então nós temos que ter sempre isso. As provações não são maldições de Deus, são para nós estarmos preparados para o futuro e sempre tirarmos lições das nossas provações. Amém? Amém. Vamos encerrar com oração. Jesus, você faz uma oração que termina o nosso reunião. Ó Deus, Tu és maravilhoso, Tu és um Deus incomparável. A nossa alma, Deus, anseia por ver o Senhor se manifestar cada vez mais em nossas vidas. Nós somos gratos ao Senhor por estar nos dando esse entendimento, essa compreensão de que nossas vidas dependem somente de Ti. Deus nos ajuda a compreender cada vez mais a Tua palavra, nos ajuda a cada vez mais a ser pessoas compromissadas com o Evangelho, pessoas que têm amor pelos perdidos, pelas almas que estão se perdendo, perecendo, e que possamos, Deus, ter um despertamento em nosso coração para fazer missões, para ir de encontro àqueles que estão sofrendo, àqueles que estão frustrados, decepcionados. Mas Deus nos dá força e nos enche com o Teu Espírito Santo para que possamos ser e fazer a diferença em uma sociedade que jaz nas trevas e no maligno. Ó Deus, nos fortalece, nos reveste com poder e autoridade.